Graça e paz, amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma transmissão. Hoje nós temos o privilégio, mais uma vez, de ouvir a palavra do Senhor. Ontem tivemos uma palavra abençoada falando sobre a igualdade nesse sentido de entrar no reino de Deus e que o Senhor ele abre as portas realmente e não depende de nós, mas depende da bondade, da misericórdia do Senhor. E o nosso Senhor é um Deus misericordioso. Amém? Você crê nisso? Um Deus de misericórdia, um Deus de bondade. E hoje nós vamos ver mais uma história que ilustra talvez um pouco, porque o Senhor é muito grande, a misericórdia dele é tamanha, que mostra a misericórdia do Senhor. Então vamos abrir a palavra, você já pode abrir a sua Bíblia aí onde você está, no capítulo 20 de Mateus, a partir do versículo 29. 20, versículo 29. Nós vamos fazer a leitura e assim depois nós vamos orar. Versículo 29 diz assim: Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão, porém, gritava cada vez, a multidão os repreendia para que se calassem. E eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Vamos orar. Senhor, o Senhor passou por aquela cidade, a cidade de Jericó. E nesta cidade, Senhor, o Senhor viu, Deus, uma multidão ali. Uma multidão que acompanhava, que falavam alto, um barulho tão grande. Mas lá, Senhor, no meio daquela multidão, 2 homens começaram a gritar naquela cidade. E o Senhor os ouviu. Senhor, nessa manhã, através dessa mensagem, Deus, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor possa ouvir o clamor, Deus, que cada um, Deus, tenha, Senhor, talvez lá no seu coração. E hoje, através dessa mensagem, irá, Deus, colocar para fora, Deus, e irá pedir, talvez, a atenção, chamar a atenção do Senhor para aquilo que está lá no coração clamando, Senhor. Abra, Senhor Jesus, a nossa mente. Abra, Senhor, os nossos olhos. Abra, Senhor Jesus, o nosso coração para a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje em dia, nós vemos multidões clamando às ruas. Eu lembro que no 7 de setembro do ano passado, você deve ter acompanhado, nós vimos uma grande multidão indo para as capitais dos estados, se reunindo e fazendo ali um manifesto, uma manifestação, e tomou as ruas do Brasil. Muitas pessoas foram para as ruas, caminhoneiros. Lembra aquela situação toda que deu recentemente? E pediram algo, pediram algumas coisas. Eu lembro que eles pediam, uma das coisas era o impeachment de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas clamaram, com tanta força, caminhões, pessoas saindo de toda a parte do Brasil, indo para a capital até do Brasil e ficando lá. E o que aconteceu? Nada. Nada. E eram muitas pessoas clamando, gritando por algo que eles pediram a sua autoridade ali, né? As autoridades que estavam ali naquela capital. Nada aconteceu do que eles pediram. E assim em muitos locais do mundo, tantas manifestações, tantas pessoas clamam às ruas, mas não são ouvidas. Hoje nós vamos ver aqui a história de 2 homens que clamaram.
E eu coloquei um tema simples, porque era o que eles eram. Eles não eram homens que estavam bem de saúde nesse ponto. A sua vista eles não tinham, eles eram cegos. Então, o tema de hoje é os dois cegos. Os dois cegos. A cegueira ela é algo muito triste. Ela é algo que impede as pessoas de verem a natureza, de verem as pessoas que amam, que gostam. E hoje em dia já é algo muito triste nesse ponto. Mas naquela época, as pessoas elas não tinham o que fazer. Hoje você consegue um auxílio, você busca pessoas, as pessoas o ajudam. Naquela época, essas pessoas se tornavam como indigentes, mendigos, à beira das ruas. E aqui nessa história, nós vemos dois cegos. Olha o versículo 29 e diz assim: saindo, não os cegos, mas as pessoas que estavam com Jesus, saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. Quem? Jesus Cristo. Aqui está falando de Jesus. E eis que dois cegos, assentados à beira do caminho. Dois cegos estavam ali, à beira do caminho. E algo aconteceu com esses dois cegos. Os dois cegos, eles ouviram sobre Jesus. Então, nosso primeiro ponto é: ouviram sobre Jesus. Ouviram sobre Jesus. Ali no versículo 30 diz assim: eis que dois cegos assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava. Então, eles ouviram sobre Jesus. Talvez não tinham um conhecimento tão grande de quem era Jesus, como nós hoje já temos. Mas eles ouviram que Jesus estava passando ali. Ouviram sobre Jesus. Eles ouviram que Jesus estava passando naquela cidade de Jericó. Jericó é uma cidade muito conhecida na Bíblia. Tantas coisas já aconteceram. Lembra lá de Josué? As muralhas ali daquela cidade haviam caído. Ela era uma cidade famosa. Era caminho para Jerusalém, para quem estava subindo aquela serra. E ali estavam esses dois cegos que ouviram falar de Jesus. Eu quero trazer para nós o quanto você já ouviu sobre Jesus. Será que você, hoje, aí pela internet, será que você está ouvindo pela primeira vez sobre Jesus? Acho difícil, porque tanto é falado hoje em dia, aqui no Brasil pelo menos. Talvez você já ouviu como os dois cegos ouviram que Jesus tem poder, ouviram que Jesus fazia grandes sinais e maravilhas. Ou não, ou talvez você já tenha uma caminhada com Cristo e você já conhece mais Jesus. E você já não ouviu falar de Jesus como era um tempo atrás, como você conhecia Jesus um tempo atrás. Mas hoje você você já pode, o que você ouve de Jesus já é diferente, já é algo mais profundo. Eu creio que estes homens aqui, que ouviram sobre Jesus, que estava passando ali, eles não tinham conhecimento tão grande sobre o Senhor, mas algo eles sabiam, que Jesus tinha poder. Algo eles sabiam, que aonde Jesus passava, ele fazia o bem, ele fazia milagres, ele fazia coisas que eram impossíveis aos homens. E era isso mesmo que Jesus fazia. Então, o nosso primeiro ponto é: esses cegos, eles ouviram sobre Jesus. Segundo ponto, no final do versículo 30, nós vemos ali o nosso segundo ponto. Eles clamaram a Jesus. Clamaram a Jesus. Olha o versículo 30 no final. Diz assim: clamaram: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Eles clamaram, estes cegos, eles ouviram sobre Jesus, eles ouviram que Jesus estava passando ali naquela cidade. E eles, quando souberam disso, clamaram, levantaram a sua voz e tentaram chamar a atenção de Jesus. E o que eles falavam? Senhor. Eles consideravam Jesus superior, eles consideravam Jesus maior que eles consideravam Jesus como dono de todas as coisas, como um Senhor, porque a palavra aqui é Kyrios, que quer dizer Senhor,
sobre tudo. Dessa forma, eles clamaram a Jesus que estava ali. Chamaram Senhor. E é muito interessante a gente entender que eles chamaram Senhor, porque o que vem logo depois, dá para entender isso. Eles falam, Senhor, tem compaixão, filho de Davi, tem compaixão de nós. Você pede compaixão para alguém que está numa posição superior a você. Você pede compaixão por alguém que você considera maior que você. Esses dois cegos ouviram sobre Jesus e começaram a clamar para o Senhor, o Filho de Davi. Entendiam que ele era o prometido, estavam compreendendo isso e clamavam o quê? Tem compaixão de nós. Tem compaixão de nós. A palavra compaixão, ela fala sobre misericórdia, ajudar alguém aflito ou buscar o auxílio. Quando uma pessoa clama por compaixão, ela está pedindo auxílio, está pedindo ajuda. Esses homens, eles ouviram a Jesus. Esses homens não ficaram só ouvindo sobre Jesus ou que falaram que estava passando por ali. Eles fizeram algo, eles clamaram. Mas no meio desse clamor, algo aconteceu. No meio desse clamor, quando eles clamaram, eles foram repreendidos. Então é porque estava incomodando, provavelmente, o clamor deles estava forte. Eles estavam clamando, eles foram repreendidos por quem? Havia uma multidão ali. Lembra? A multidão acompanhava Jesus. E eles foram repreendidos. Olha só o que diz ali no versículo 30. No versículo 31, perdão. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles não estavam gostando que aqueles dois cegos, aqueles dois mendigos, nesse sentido, porque estavam à beira do caminho, eles eram indigentes ali, estavam ali. Aquelas pessoas que eram alheias à sociedade estavam ali, à beira do caminho, e eles começaram a clamar, Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. No meio da multidão, e a multidão, fiquem quietos, calem-se, calem-se. No meio de um pedido de ajuda, eles foram repreendidos para que ficassem quietos. Ninguém no meio daquela multidão olhou assim, não, o que vocês querem? Não, peraí, o que vocês estão precisando? Vocês estão clamando pelo Filho de Davi, ele está longe, tem uma multidão. O que vocês? Ninguém chegou ali e falou isso, aqui não está falando. Pelo contrário, fala que as pessoas fizeram o contrário, repreendiam Jesus. Repreendiam os dois cegos que clamaram para chamar a atenção de Jesus. Qual desses você seria? Você que está ouvindo hoje. Você seria aquele que está pedindo ajuda e clamando ao Senhor? Você seria parte daquela multidão que estava mandando, fique quieto, cale-se? Ou você talvez gostaria de ajudar aqueles que estivessem clamando? E assim eles clamaram ao Senhor. Quando clamaram, foram repreendidos. Porém, quando repreendidos, gritaram mais alto. O clamor já fala sobre gritar. Aqui eu pensei, sabe o que eu pensei? Eu pensei numa criança, às vezes quando a criança está desobedecendo. Às vezes a gente vê umas cenas dessas no supermercado, né? O pai fala, fique quieto, não faça isso. E aquela criança não obedece o pai e ela faz o quê? Ela grita mais alto, esperneia, cai no chão. Isso é errado que as crianças fazem, né? Não tem nada a ver, mas me veio essa cena. Eles estão chamando a atenção dos pais, eles querem aquilo, por isso que eles fazem. Eles querem o docinho deles, então eles estão ali insistindo. Esses dois aqui, eles tinham uma necessidade muito grande, uma necessidade real, eles eram cegos. E eles começaram a clamar e a multidão começou a repreender. E aqui, eles começaram a gritar. Começaram a gritar cada vez mais. Eu imagino, fiquem quietos, Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Fique quieto, seu cego. Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Gritavam cada vez mais alto. Você consegue entrar nessa cidade de Jericó nesse momento, nessa saída ali?
Você consegue ver essa cena, uma multidão, aquela poeira levantando com a multidão e em meio daquelas pessoas ali, 2 cegos gritando cada vez mais alto, tentando chamar a atenção do Senhor Jesus. Senhor, filho de Davi, e aqui diz assim, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós, mas é a nossa tradução aqui que diz, porque a palavra é a mesma, de compaixão para misericórdia. Senhor, tem misericórdia de nós. Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Quantas vezes você já pediu ajuda para pessoas? Quantas vezes você já clamou por ajuda de uma multidão de pessoas? Pediu compaixão, misericórdia? Mas você tem que pedir e clamar para a pessoa certa. Clame ao Senhor, como os 2 cegos de Jericó. Clame ao Senhor, porque isso não é errado. Esses 2 aqui fizeram. O Senhor fala para nós pedirmos a Ele, o Senhor fala para nós orarmos a Ele, o Senhor fala para nós clamarmos a Ele. Faça como esses 2 cegos. Clame. Clame ao Senhor nessa manhã. Clame ao Senhor Jesus nessa manhã. Aonde quer que você esteja hoje, o que você estiver fazendo, a situação mais difícil que você esteja passando, se é neste dia, clame ao Senhor. Se não é tão difícil, clame ao Senhor. Se repreenderem você, você é louco, clame mais, grite mais. Use como exemplo esses 2 cegos de Jericó. Gritavam cada vez mais. Quando clamaram, foram repreendidos. Quando repreendidos, gritaram mais alto. E o que aconteceu? A multidão não estava dando bola. As pessoas ali, tantas pessoas, repreenderam. Mas olha o que diz o versículo 32. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou. Então, parando Jesus. Parece que eu vejo essa cena acontecendo. Eu entro naquelas cidades daqueles filmes, aquelas ruas apertadas, como tem em Jerusalém. Aquelas ruas apertadas, as pessoas tudo espremidas, as pessoas e 2 no canto ali, jogados ali, clamando. E Jesus andando, ele para. Ele para. E o que diz? Jesus ali, então parando Jesus, chamou-os. E pergunta a eles, que quereis que eu vos faça? No meio do clamor, alguém ouve. Os outros que estavam ali, ninguém, a palavra não diz que alguém foi lá e falou, o que vocês querem? Pelo contrário, repreenderam. Mas um dentre toda a multidão, o Senhor que aqueles homens estavam clamando, o filho de Davi que aqueles homens estavam pedindo misericórdia, parou e chamou aqueles cegos. Jesus Cristo, o Rei, Jesus Cristo, o Kyrios, o Senhor, parou e perguntou. Algumas pessoas falam assim, por que eu vou pedir para Deus para incomodar a Deus? Ele é tão ocupado, tem tantas pessoas necessitadas. Se esses cegos estivessem pensando dessa forma, eles não teriam clamado ao Senhor. Eles não teriam gritado ao Senhor. Se você pensa dessa forma, você não está agindo como esses homens aqui que chamaram a atenção de Jesus. Porque Jesus ouve o clamor do necessitado. Jesus ouve o grito daquele que está desesperado. Jesus ouve o pedido de socorro, de ajuda, de misericórdia, de compaixão daquele que clama a Ele. Tanto Ele ouve que Ele para e Ele chama aqueles 2 cegos. Será que o Senhor não está ouvindo nesse momento? Será que você aí onde você está, nesse momento, no meio da pregação, você já está aí no meio dessa pregação ouvindo ao Senhor e falando, Senhor, Senhor, me ouve, Senhor. Mesmo aí na sua mente, Senhor, me ouve. Então parou Jesus e chamou aqueles homens e perguntou para eles,
que quereis que eu vos faça? Essa pergunta para o Rei dos Reis, para o Senhor dos Senhores, para o Quírios, o Senhor, o filho de Davi, olhar para aqueles dois cegos sentados à beira do caminho e perguntar: que quereis que eu vos faça? Ele é o Senhor. O Senhor, as pessoas fazem as coisas para eles. O Senhor aqui atentou a estes homens, parou, olhou para eles e ainda perguntou: o que quer que eu vos faça? Ontem foi muito falado aqui, você pode ver na pregação de ontem, que o reino de Deus é diferente do reino do mundo, do mundo, império das trevas. O Senhor, Ele é diferente dos senhores do mundo, desses senhores, dos poderosos dessa terra. Ele olha para quem está clamando e pergunta: o que quer que eu vos faça? O Senhor ouviu aqueles dois e perguntou: o que queres? O que quereis que eu vos faça? E os homens responderam, puderam falar depois de tanto clamar: Senhor, que se nos abram os olhos. É meio óbvio, né? Parece o Senhor Jesus perguntando para eles. O Senhor Jesus sabia o que eles queriam. Aqueles homens ali, você olhando para dois cegos, você tem o poder para curar e você vai chegar para eles e perguntar: o que quer que eu faça para vocês? E Jesus faz isso, chamando mais aqueles homens para perto, chamando aqueles homens para um diálogo, para uma conversa, para ouvir deles o que é que eles tanto clamavam. E eles falam: Senhor, que se nos abram os olhos. Eram dois cegos. E era por isso que eles estavam chamando a atenção do Mestre, do Senhor, do Quírios. E agora nós vamos para o nosso terceiro ponto. Curados por Jesus. Depois de tanto clamarem, primeiro, eles ouviram sobre Jesus, estava passando Jesus. Clamaram por Jesus, de tanto clamar, eles foram curados por Jesus. O que queres que eu faça a vocês? Que se nos abram os olhos. Jesus, versículo 34. Condoído, Jesus tocou-lhes os olhos dos dois. Essa palavra condoído, ela vem assim de algo de ser movido pelas entranhas. Ser movido pela compaixão. Ter compaixão. Por quê? Teve uma explicação aqui nessa palavra. Pois se achava que as entranhas era a sede do amor e da piedade. Sabe quando as entranhas doem lá e você está nervoso? E eu sinto muito isso. Parece que às vezes o estômago vai sair pela boca. As entranhas ali, você está nervoso, às vezes você está preocupado e aquelas coisas ali. Jesus sentiu no sentido de compaixão. Tamanha força de compaixão. Ele foi movido pelas entranhas. Essa palavra, condoído. Movido de compaixão lá no íntimo por aqueles homens. Quando eles responderam que se nos abram os olhos. Jesus tocou-lhe os olhos. O Senhor, o Quírios, vai naqueles dois homens que estavam à beira do caminho e toca os olhos daqueles homens. E imediatamente recuperaram a vista. Imediatamente eles recuperaram a vista. Imediatamente, irmãos. Coisa sobrenatural. O que tanto tempo aqueles homens ali já estavam provavelmente cegos ali. Tanto tempo clamando. O clamor foi maior do que o tempo da cura. No tempo da cura, Jesus só tocou e imediatamente eles foram curados. Tanto tempo gritando ali no meio daquela multidão, tanto esforço. Mas cada grito, cada força empregada naquele grito, clamando ao Senhor Jesus, valeu a pena. Por quê? Porque imediatamente eles foram curados. Lembra o que eles estavam clamando ao Senhor? Quando no clamor deles, o que havia ali? Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Jesus olha para eles lá no versículo 34, o condoído fala o quê? Que ele foi movido de intensa compaixão, pelas entranhas de compaixão.
Jesus teve compaixão deles. O primeiro pedido atendido. Jesus teve compaixão deles. Eles pediram: Senhor, tem compaixão de nós. Jesus teve compaixão deles. Parou, chamou-os e tocou-lhes. E eles foram curados. Você tem noção do poder do clamor para Jesus Cristo? Você tem noção do poder do clamor que há quando você clama a Deus? É muito forte. É muito forte. Lembra, no início eu falei, quanto você conhece sobre Jesus? Será que você ouviu falar? Você pode clamar ao Senhor mesmo assim. Será que você já anda há muito tempo com o Senhor e já esqueceu o poder do clamor ao Senhor? Você pode clamar nesta manhã, com toda a força, porque vale a pena. Você é ouvido. O Senhor Jesus tem misericórdia de você. Ele tocou os olhos dos cegos e eles foram curados imediatamente, recuperaram a vista. E assim aconteceu. Você que segue ao Senhor já, lembre-se disso. Mas você que talvez está clamando ao Senhor, hoje pode ser o dia de você, talvez se for esse seu pedido, recuperar a vista. Ou talvez o pedido do seu clamor pode ser hoje o dia, se você crê realmente no Senhor. Mas assim que você recebe, irmão, ou não receber no mesmo, mas aguardando no clamor, o que você deve fazer? O final do versículo 34. Seguir ao Senhor. Imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Não é simplesmente você ouvir sobre Jesus, clamar alto sobre Jesus, ser curado por Jesus. Mas eu estou concluindo que a sua vida, para valer a pena, você deve permanecer seguindo a Jesus. Permanecer indo atrás do Senhor Jesus, caminhando aonde Jesus estiver caminhando, fazendo o que Jesus estiver fazendo. E até você, que foi curado, curar como Jesus faz. Salvar como Jesus faz. Ter misericórdia como Jesus faz. Como você está nesta manhã? Essa palavra já está indo para o fim, mas eu espero que você não esteja terminando de clamar. Eu espero que você esteja começando, talvez hoje, se você não tinha antes, começando a clamar. Como você ouviu sobre Jesus hoje. Ele é o Senhor. Ele é esse rei de compaixão, o filho de Davi. Você pode começar a clamar hoje ao Senhor. Pedir misericórdia ao Senhor hoje. E você que já tem clamado, continue clamando. Cada vez mais. Jesus, Ele ouve e Ele está entendendo o seu clamor. Por que Jesus não foi na primeira hora que Ele ouviu? Ele quer nos ensinar que nós precisamos clamar. Clame mais alto. Grite ao Senhor Jesus para Ele te ouvir. Esses dois homens foram ouvidos, obtiveram misericórdia do Senhor e foram curados e continuaram seguindo a Jesus. Continuaram não, né? Eles estavam sentados e agora, vendo, eles começaram a seguir Jesus. Feche seus olhos. Imagine você sendo como aquele cego sentado à beira do caminho. Está lá, naquele lugar, mas você não é cego. Você tem o seu clamor que você precisa chamar a atenção do Senhor. Você tem a tua situação difícil que você precisa chamar a atenção de Jesus. Talvez seja algo dentro de você, uma situação que precisa ser mudada em você. Talvez seja algo externo que está incomodando você. Pense nisso e clame ao Senhor. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Clame a pessoa certa.
O Senhor Jesus, Ele te chama nesta manhã e pergunta: o que quer que eu te faça? Senhor, temos tantas coisas, Senhor, para chamar a sua atenção nessa manhã, Pai. O Senhor sabe, Deus, que nós temos orado, Senhor, mas eu creio, Pai, por mim mesmo, que eu tenho que clamar mais, Senhor, muito mais, Senhor. E não desistir, Deus, chamar mais a sua atenção, Pai, para aquilo, Deus, que nós estamos tão necessitados, Senhor. Senhor, ouve, Pai, nesta manhã o clamor, Pai, até o grito, Deus, daqueles que hoje estão, Pai, chamando a sua atenção. Ó Senhor Jesus, o Senhor se está passando, Senhor, por aqui. Ouve o nosso clamor. Ouve, Deus, o clamor, Deus, aonde quer que essa palavra chegue, Deus. Ouve, Deus, o clamor, Deus, como o Senhor ouviu daqueles 2 cegos de Jericó. Pai, quando o Senhor nos curar, quando o Senhor nos restaurar, quando o Senhor tocar-nos, Senhor, para aquilo que precisamos, Senhor, que nós, Pai, como servos que não dão as costas depois que recebem aquilo que querem tanto, continuemos a seguir a Ti, Senhor. Continuemos a andar atrás do Senhor, para realmente, Deus, sermos os Teus discípulos. E usa as nossas vidas, porque nós somos tocados pelo Senhor. Nós também podemos tocar, Deus. Nós também podemos curar. Nós também podemos libertar, restaurar, salvar e exercer misericórdia, Deus. Usa as nossas vidas pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Lembre-se dessa palavra. Hoje é dia de clamar. Hoje é dia de chamar a atenção do Senhor. O Senhor Jesus. Deus te abençoe, meu irmão, que você tenha um restante de semana abençoado pelo Senhor Jesus. Paz.